Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. A primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10. Leremos o versículo de número 32. 1 aos Coríntios 10, verso de número 32. Diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos ou aos gentios, conforme outra tradução, nem à igreja de Deus. Podeis assentar. Esse texto, irmãos, é uma advertência para que nós não sejamos causa de escândalo para três grupos. O que me vai trazer desse texto para a pregação é a divisão desses três grupos. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, é o primeiro grupo, nem aos gregos ou gentios, nem à igreja de Deus. Quando Paulo fala de grego, ele está falando dos povos não judeus, porque quando Alexandre o Grande saiu conquistando várias regiões, ele levou a cultura grega e a língua grega. E embora a essa época era o Império Romano que exercia o seu domínio sobre estas várias regiões, sobre esses vários povos, ainda eles falavam a língua grega, tinham sua língua local, mas a língua de universalização de comunicação dentro do Império Romano ainda era, como viera do Império Macedônio, a língua grega. E os gregos, portanto, são às vezes tomados por Paulo metonimicamente como sendo todos os gentios, todos os povos conhecidos da época que estavam sob o domínio do Império Romano e que não eram judeus. Há passagens em que Paulo fala de gentios e há passagens em que ele fala de gregos, mas para significar a mesma coisa. O termo gentio significa povo, vem de gente. As gentes, os gentios são as gentes, os povos. Geralmente esse termo gentio era usado por um grupo que se sentia uma elite para fazer menção aos outros grupos que não se enquadravam na qualificação daquele que se colocava como uma elite. Os gregos chamavam os outros povos de bárbaros. Os romanos chamavam os outros povos de gentios. E os judeus também distinguiam-se dos outros povos, chamando-os de gentios. Era como se você quisesse dar um nome para o grupo, a comunidade a que você pertencia, dando a ela destaque, e os outros você colocava dentro de uma generalidade, os povos, as nações, as gentes, os gentios. Então, os gregos aqui, que são os gentios, são as nações do mundo, que não a nação de Israel, que está identificada pelo termo judeus. E o terceiro povo aqui é a igreja. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, ou seja, aos gentios, nem à igreja de Deus. Três grupos.
A igreja nem é considerada uma parte de Israel, nem uma parte dos gentios. Ela é considerada um terceiro grupo com identidade própria. Quando nós lemos o Velho Testamento, nada lemos acerca da igreja como a conhecemos detalhadamente no Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos a escolha da nação de Israel, para dela vir o Messias, para a ela ser revelada a lei, para com ela ser estabelecida uma aliança, como aconteceu pela mediação de Moisés. E no Velho Testamento nós encontramos menção às outras nações. Há profetas do Velho Testamento que foram enviados a Israel, mas há profetas que foram enviados aos gentios, como Jonas, que foi pregar em Nínive. Nós temos profecias na Bíblia sobre Israel no Velho Testamento e profecias sobre as nações, às vezes não generalizadas, mas nominadas. Fala-se do Egito, da Assíria, da Babilônia. Há profetas que destinaram capítulos de seus livros a uma mensagem endereçada a um desses povos, a uma dessas nações, que não a nação de Israel. As profecias contidas no Velho Testamento são profecias para Israel e são profecias para as nações. Esse terceiro grupo, a igreja, não aparecia no Velho Testamento, mas apenas as nações e Israel. É interessante observar que após o arrebatamento da igreja, quando chegamos à grande tribulação, nós voltamos a um cenário parecido com o do Velho Testamento. Aliás, pelo profeta Daniel, nós sabemos de 70 semanas de anos que foram decretadas para restaurar a nação de Israel e punir as nações. Nós já falamos aqui noutra oportunidade que entre a 69ª semana e a 70ª há na profecia de Daniel um intervalo, onde ele até fala de acontecimentos que se darão dentro desse intervalo, como a morte de Jesus e a invasão de Jerusalém pelos exércitos romanos. A questão é que o leitor do livro do profeta Daniel não entendia a razão deste intervalo, não fora revelada a razão desse intervalo, que hoje nós sabemos era para constituir este terceiro grupo, que é a igreja. E a igreja aparece nesse intervalo e será arrebatada antes da 70ª. É como se um relógio que vinha correndo nos minutos e nas horas tivesse parado. A igreja entrou. E então, quando a igreja for trasladada, arrebatada ao céu, o relógio volta a funcionar, o relógio profético. Quando nós lemos o Apocalipse, vemos que até o capítulo de número 3 é mencionada a igreja, ou as igrejas. A partir do capítulo de número 4, quando já inicia falando que a igreja está no céu, na representação dos 24 anciãos, tudo que se passa a falar, a acontecer na terra, diz respeito ou a Israel ou às nações. O termo igreja desaparece da narrativa. A grande tribulação virá para Israel e virá para as nações, mas não virá para a igreja. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo de número 6, nós lemos assim no versículo de número 15: e os reis da terra, grave aqui, são todas as instituições
terrenas, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A igreja não está mais aqui e alude-se a reis, a grandes e ricos, tribunos, os povos da terra. A Escritura, portanto, irmãos, não fala da igreja estando aqui durante esse período que eu mencionei. Na batalha do Armagedon, a Bíblia diz em Apocalipse 16:16, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Diz aqui que demônios irão congregar para a batalha todos os reis da terra, versículo de número 14, de todo o mundo. Note, nações, reis, irão se congregar no vale do Armagedon contra Israel. Não se menciona nada sobre igreja, mas sobre reis, nações ajuntadas numa batalha contra a nação de Israel. Durante a grande tribulação, a igreja não estará aqui. É interessante que o Velho Testamento, que, como disse eu, tem profecias para Israel e para as nações, tem profecias sobre a grande tribulação, período no qual só teremos aqui, como nos dias do Velho Testamento, Israel e as nações. Mas nós não temos profecias direcionadas claramente para a existência da igreja no Velho Testamento. O Velho Testamento trata de Israel e das nações de modo explícito, sem deduções que precisamos ter, de modo ostensivo. O Velho Testamento fala sobre o plano de Deus em relação a Israel e as nações, fala sobre a grande tribulação e muitos outros acontecimentos sobre Israel e as nações que foram profetizados e se cumpriu enquanto outros livros da Bíblia seguintes eram escritos. Nada sobre a igreja. A igreja é um mistério no Velho Testamento, desconhecida no Velho Testamento. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, lá na carta escrita aos Efésios, carta aos Efésios, capítulo de número 2, a Escritura diz o seguinte, a partir do verso 11, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne. Se Paulo fala assim em Efésios 2:11, é porque ele não nos considera mais gentios. Nós éramos gentios, nós éramos das nações. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Ou seja, vocês eram chamados de incircuncisão pelos judeus que se circuncidam. Verso 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Naquele tempo, as alianças eram com Israel e os gentios não tinham parte direta nela, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora é uma nova dispensação. Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, de ambos os povos, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. O que Paulo está dizendo
é que outrora nós tínhamos Israel com quem Deus tinha uma aliança e os gentios separados dessa aliança. Mas agora que Cristo veio, judeus e gentios foram unidos para formar um povo que não é judeu e que não é gentio. Os que estavam longe chegaram perto. Dos dois povos, Deus fez um povo novo. Diz o versículo de número 15 que lá na cruz Jesus desfez a inimizade e criou em si mesmo dos dois povos um novo homem, a igreja, fazendo a paz. E pela cruz, versículo 16, reconciliar ambos com Deus em um corpo. Portanto, nós não somos mais do corpo nacional a que pertencíamos, e nem o judeu, agora ele é estritamente apenas um judeu. Formou-se um corpo, uma identidade nova, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, e vós que estáveis longe, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, igreja, verso 20, edificados, é a igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Essa dispensação que vivemos é chamada de dispensação da graça. Efésios 3:2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça que para convosco me foi confiada. Mas note que Paulo chama a dispensação da graça, na qual agora nós estamos, em que esse terceiro grupo surgiu, a igreja, como um mistério. Verso 3, como me foi este mistério, de que este terceiro grupo surgira, manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso também, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, note, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Nos tempos do Velho Testamento isso não foi revelado explicitamente, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Talvez alguém diga, pastor, será que isso não foi conhecido no Velho Testamento? Há passagens da Bíblia em que Deus dizia que faria uma nova aliança, que tiraria o coração de pedra, daria um coração de carne. Isso não era a respeito da igreja. Irmãos, pasmem, não era a respeito da igreja. Isso se refere ao pacto que Deus celebraria e vai celebrar com Israel no milênio. Veja essas passagens para que você possa entender. Ezequiel 36, a partir do 24, Deus está falando a Israel. E vos tomarei dentre os gentios, está falando dos judeus que estavam espalhados, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra, que é a terra prometida aos judeus. Aí ele diz, então aspergirei água pura sobre vós, ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei, dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Deus está falando isso para Israel. Inclusive, ele fala de uma bênção de ordem física. Ele vai tirar o seu povo dentre os gentios e radicá-lo na terra que ele prometera a Abraão,
E ele fala das bênçãos espirituais, como a mudança de coração. Isso acontecerá quando Jesus vier em glória, no final da tribulação, livrar judeus que tiverem se convertidos, e celebrará esta aliança com eles. E lhes mudará o coração, como aqui é dito, os radicará em sua terra. Lá em Jeremias, outra passagem que nós às vezes pensamos tratar diretamente sobre a igreja, capítulo 7. Aliás, capítulo 7 não, desculpe-me. Jeremias, capítulo de número 32. Versículos 37 em diante. Olha, ele está falando com o judeu: e eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. Uma promessa de ordem física, trazer os judeus de volta para o seu lugar. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração, e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles, com esses judeus aí, uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Se você for seguir adiante, verá que é para o povo de Israel no milênio, e alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Na verdade, meus irmãos, quando Jesus veio, ele ofereceu a Israel este reino. Exatamente por isso que não poderia ser tão explícito o Velho Testamento acerca da igreja. Deus sabia da recusa de Israel, a igreja estava nos planos de Deus, mas se tivesse na Bíblia, ostensivamente, que quando Jesus viesse, não seria Israel o povo com o qual ele trataria, mas a igreja, então isso seria uma desculpa para um judeu dizer: bem, está vendo, já ele não veio para nós, ele não veio para nós, então não fomos nós o culpado de ele ter sido rejeitado. Não, Jesus, irmãos, deixou isso em oculto, porque ele ofereceu a Israel sinceramente o reino. João Batista dizia: arrependei-vos, é chegado a vós o reino dos céus. O rei estava entre eles, Jesus. E Jesus ofereceu o reino. Suponhamos que a nação de Israel tivesse aceito a Cristo. De alguma maneira Jesus seria crucificado para nos ganhar salvação. Os romanos fariam isso, fizeram, porque os judeus entregaram Jesus a eles, mas se não fosse pelos judeus, de um outro modo, chegaria a isso. E ressurreto Jesus, ele imediatamente estabeleceria o reino milenar e cumpriria todas estas promessas. Jesus veio para o que era seu, veio com sinceridade para os judeus, apesar de saberem sua onisciência da recusa do povo, mas ele ofereceu o reino que aquele povo poderia ter recebido, teria se radicado na terra e teria tido essas bênçãos espirituais. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora todos quanto o receberam, judeus ou gentios, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes uma nova filiação, uma nova identidade. E a igreja, irmãos, é o povo que estas bênçãos espirituais que lemos em Jeremias e Ezequiel foram recebidas. É como se por a nação de Israel não ter aceitado Jesus, ela que teria bênçãos espirituais e físicas, o retorno à sua terra, teve o adiamento disso, mas Deus deu as bênçãos espirituais, não a física, porque essa era propriamente de Israel, intransferível. A física era voltar à terra. Deus deu as bênçãos espirituais para este povo que constituiu. A igreja é um mistério, porque a igreja tem as bênçãos espirituais que Israel terá no milênio, mas não tem as bênçãos que são especificamente
físicas para a nação, o retorno total à terra, o enraizamento na terra. Por isso que os autores do Novo Testamento citam essas passagens. Não é que elas foram estabelecidas para a igreja, foram estabelecidas para Israel, mas o povo que recebeu a Cristo, seja judeu ou gentil, ao receber a Cristo, recebeu as bênçãos espirituais. Não aquelas que dizem respeito à terra, porque só tem sentido para um povo nacional, para a nação de Israel. A igreja é, portanto, o mistério revelado. Um povo, irmãos, que é constituído por pessoas dentre os judeus e gentios, que agora não são colocadas como judeus e gentios, mas como membros do corpo de Cristo. De dois povos, Deus fez mais um povo, um novo homem. Por isso que o texto lá diz, para não causarmos escândalo, nem a judeus, nem a gregos ou gentios, nem a igreja, que é um terceiro povo, que está presente aqui, e que antes da grande tribulação será arrebatado. Agora, eu quero falar para os irmãos nessa noite sobre a identidade desse povo, da igreja. A igreja, meus amados irmãos, ela não pode se identificar com nenhuma nação terrena, porque nós já fomos saídos dentre os gentios, dentre os judeus, para formarmos um povo à parte. A igreja não recebeu a promessa de ir a uma terra prometida, como na aliança com Israel. Isso virá junto com as bênçãos espirituais quando esta nação se arrepender. Porque a igreja, ao receber as bênçãos espirituais e ser um terceiro povo, ela agora neste mundo é peregrina. O lugar que foi prometido para ela é a Jerusalém celestial. O lugar para a igreja é o céu. Nós somos um povo totalmente à parte aqui dentro da história, irmãos. Não somos judeus, não somos gentios. A rigor não somos brasileiros, argentinos, é claro, na forma de organização do mundo somos classificados assim. Mas uma coisa é como somos classificados para a ordem do mundo, outra coisa é como nós nos sentimos. Nós nos sentimos um povo do céu, um povo celestial. Nossa esperança está na pátria celestial. Nos vemos aqui em que lugar estivermos, ainda que tenha sido aquele em que nascemos como forasteiros e peregrinos. Estamos aqui para pregar o evangelho, para ser sal e luz, para afetar o mundo, mas sem ser do mundo. Jesus disse: Pai, eu rogo por eles, não são do mundo como eu não sou. Não peço que os tire do mundo. Portanto, ele está falando do mundo mesmo aqui, mas que os guarde do mal. Eles estão aqui neste mundo, mas eles não são deste mundo. Eles não são de lugar nenhum aqui. Eles são do céu. Eu peço que os guarde do mal. A igreja, portanto, irmãos, é um povo à parte. É interessante, durante a grande tribulação, Deus vai julgar as instituições terrenas. Quando lemos as profecias de Daniel, vemos a estátua representando os 4 impérios mundiais, que culmina no último, que é o Império Romano, reconstruído na grande tribulação, que abarcará a região do que hoje se chama União Europeia, onde de lá surgirão 2 bestas, uma política e outra religiosa, que serão as figuras do anticristo. E na grande tribulação, meus irmãos, o juízo virá sobre o sistema. No final da grande tribulação, toda a estrutura política secular será derrotada. Lá na profecia de Daniel fala de uma pedra que atinge a base da estátua e faz ela cair como um todo. Aquela pedra representa Jesus em seu retorno glorioso ao final da grande tribulação e mostra que todo o sistema político desse mundo vai se esfacelar.
Nós temos profecia sobre a grande Babilônia, um sistema religioso que está enfronhado com o sistema político deste mundo e que vai ser julgado, e está no livro do Apocalipse a descrição de sua ruína. Jesus vai voltar e atingir todas as nações congregadas no Armagedon, libertando Israel e exercitando o juízo. No final da grande tribulação haverá, conforme Mateus, o juízo das nações, não igreja, nações serão julgadas pelo seu tratamento para com Israel, o povo da aliança do Velho Testamento, que Deus restaurará na grande tribulação. Lá em Joel, o julgamento das nações é chamado de julgamento dos gentios, nada se fala sobre igreja. A grande tribulação é a ruína do sistema político, é a ruína do sistema econômico deste mundo. Será um juízo sobre as instituições, por isso que eu chamei a atenção quando eu li lá o texto que falava reis da terra, tribunos, ricos. A grande tribulação vai ser o momento que Deus vai fazer toda essa estrutura cambalear. E por que que a igreja vai ser tirada daqui antes da tribulação? Porque a igreja, irmãos, embora estejamos no mundo, embora tenhamos certas relações necessárias com essas instituições, nós não repousamos o nosso destino, a nossa identidade em nada daqui. Nós somos o povo celestial, nós somos o povo peregrino, nós somos o povo forasteiro, nossa identidade é celeste, por isso nós vamos ser tirados daqui antes das instituições que estão aqui cambalearem, porque nós não pertencemos a elas, nós pertencemos ao céu, nosso lugar próprio é o céu, a igreja tem identidade celestial. Lá na carta aos Filipenses, isso fica muito claro. Carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo de número 3, a partir do versículo de número 4, Paulo diz assim: ainda que também podia confiar na carne, no que eu sou fisicamente, no que eu sou socialmente, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei. Fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Note, Paulo diz, se alguém tem de se gloriar segundo a aparência, eu ainda mais. No meu povo eu tenho privilégios, eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, sou hebreu de hebreus, e aí ele fala de sua nacionalidade, como hebreu, mas depois ele diz, mas eu considero isso como nada para ganhar a Cristo. Note, Paulo diz lá na carta do livro de Atos, em 2 oportunidades, que ele é um cidadão romano. Ele diz para mostrar aos seus inimigos que eles nem sequer cumpriam a lei que eles mesmos defendiam, porque não o haviam tratado como deveria se tratar um cidadão romano. Mas quando Paulo diz que é um cidadão romano, irmãos, é porque isso nós somos, segundo a aparência. Paulo diz, eu sou hebreu de hebreus, é fato. Mas a questão é como nós nos sentimos. Aí ele diz, mas eu considero isso como nada. Eu sou a luz desse mundo, eu nasci em algum lugar, me é atribuída alguma cidadania, mas no meu coração eu considero isso como perda por Cristo, para me identificar
com Cristo, para me identificar no corpo de Cristo, e não nessas classificações. A igreja, irmãos, não pode se enquadrar em nenhuma dessas classificações em termos de movimentos identitários. Paulo diz aos Gálatas, em Cristo Jesus, não há homem nem mulher. Ele não quer dizer que não haja a nossa biologia, que nos distingue entre homem e mulher. Ele quer dizer que nós não firmamos a nossa identidade nisso, como o fazem movimentos feministas, movimentos machistas. Não é nisso que nós queremos nos identificar, é em Cristo, é como crentes. Ele diz, não há judeu nem grego, quer dizer, nós não estamos propriamente em movimentos patrióticos terrenos, embora tenhamos muitas coisas em comum com conservadores que são patriotas terrenos. Nós não nos identificamos nessa condição, nós falamos como porta-vozes do céu. Não há judeu nem grego, mas todos são um em Cristo Jesus. Paulo diz, eu sou. Se me perguntarem, direi que sou. É um cidadão romano, ele tinha dupla cidadania. É hebreu, sou hebreu. Mas como eu me considero? Como eu me enxergo? É como os homens me classificam? Não. Eu me enxergo como terceiro grupo, nem judeu, nem gentios, mas como igreja de Deus. No meu coração eu perdi estas coisas. Elas não se apegam no meu coração, porque minha identidade é outra. Pela maravilha do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, perdi todas estas coisas. Veja o que ele diz aqui em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é uma vocação, irmãos, celestial. Ele diz, a minha vocação é outra, não é desses lugares terrenos, é uma vocação celestial. Lá no verso de número 20, ele diz assim, mas a nossa cidade está nos céus. Nossa cidadania, uma tradução diz, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nossa cidadania é celestial, e nós aguardamos não modificar a terra, não fazer aqui um paraíso terrestre, como marxistas, utopistas humanos, como ideólogos terrenos. Estamos aqui para influenciar, para retardar o avanço do mal, para resistir ao espírito do anticristo, mas nós sabemos que este mundo termina no juízo, e nós não olhamos na horizontal, olhamos na vertical. A nossa cidadania está nos céus, de onde nós esperamos um Salvador para nos tirar daqui antes que tudo isso vá abaixo, para nos arrebatar daqui, nos tirar daqui. Portanto, nossa cidadania é celestial. A igreja, irmãos, tivemos agora um congresso que falamos sobre isso, ela é sal da terra e luz do mundo. Se ela é luz do mundo, ela não pode fazer parte do mundo, porque a luz tem que iluminá-lo do lado de fora. Se ela é sal, é curioso. O sal você bota na comida e ele fica invisível, né? Você bota lá o sal no feijão, no arroz, só se vê o arroz, o feijão. O sal não. A igreja não é para ser mais uma coisa no prato que tenha visibilidade. A igreja não é mais um povo terreno. A igreja está aqui para ser uma influência, irmãos. O mistério da iniquidade opera e nós o resistimos de maneira espiritual, pela oração, pela confrontação profética, pela pregação do evangelho, pela resistência a essas ideologias malignas. Mas nós fazemos isso como igreja. Tivemos um ótimo evento, mas agora eu quero contrabalançar, para que nós encontremos o nosso equilíbrio. Nós somos diligentes contra todas essas ideologias malignas, mas nós resistimos de maneira própria. Se nós resistimos da mesma maneira que um nacional que se reconhece deste mundo reage,
Se nós não passamos disso, nós não temos um diferencial. A igreja tem a sua maneira própria de resistir, espiritual, pela confrontação profética, pela denúncia do pecado, pela mensagem e, ao mesmo tempo, pelas nossas orações contínuas, porque nós somos um povo celestial. E por sermos povo celestial, nós não iremos entrar, por exemplo, em nenhuma batalha terrena armada. Lá em João, no capítulo de número 18, versículo 36, temos o seguinte: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. É interessante como ele diz, agora o meu reino não é daqui. Quer dizer, um dia vai ser. Quando ele vier em glória, no final da grande tribulação, o seu reino será daqui. E nós iremos reinar com ele. Mas agora, o reino de Jesus não é deste mundo. Ele disse, se fossem os meus servos, pelejariam pelo meu reino. Pelejariam com armas. Lutariam. Mas nós, irmãos, não temos que lutar por nenhuma nação terrena, porque a nossa cidade está nos céus. Nós lutamos sim, mas a nossa luta tem outras armas. Veja o que a Bíblia diz em 2 aos Coríntios, capítulo de número 10. 2 aos Coríntios 10, a partir do verso de número 3. Portanto, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Esse texto mata dois erros de uma vez só. Primeiro, o erro daqueles que acham que nós devemos militar segundo a carne, nos identificar com nações terrenas, entrar em guerras, entrar em partidos políticos, militar de forma partidária. Aqui ele está dizendo, as armas da nossa milícia não são carnais. Não são essas. Mas ao mesmo tempo temos aqueles que dizem, não, a gente tem que só pregar o evangelho e não confrontar essas ideologias. Mas o texto está mandando confrontar, porque diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Essas fortalezas são ideologias que criam dificuldades para as pessoas entenderem o evangelho, que criam resistência. Note, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Nós temos que ir para a linha de frente contra essas ideologias, mas nunca perder a nossa identidade como pessoas cuja cidadania é celestial, que estamos aqui como forasteiros e peregrinos. Ser um crente da forma bíblica, um crente anabatista, irmãos, exige mais coragem do que qualquer outra coisa, porque tem aqueles que partem para cima, mas tem uma estrutura político-partidária que os resguarda. Tem aqueles que se acovardam e atravessam este mundo mudo, se dizendo cristãos, e nós somos chamados para confrontar, sem termos uma estrutura para nos defender. A nossa única defesa é a nossa fé. A única defesa que temos é Jesus, é a vontade de Deus. Essa é a posição de um anabatista. Por isso que eles produziram livros como O Espelho dos Mártires e liam para os seus filhos desde a infância. Porque pela estrutura do que nós cremos, em qualquer geração nós podemos vir a ser mártires. E eles liam aquelas histórias para ir preparando os filhos desde criança para morrer. Não podemos retroceder e nem vamos lutar com as armas carnais.
nós vamos partir para cima do erro. E o Senhor vai dar o nosso destino. E se formos para o céu, vamos cantando e louvando a Deus. A Bíblia Sagrada diz na carta aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nossa luta, irmãos, não é contra homens, é contra demônios. Os conservadores que não tiveram experiência do novo nascimento, lutam por muitas coisas que nós prezamos, louvamos a Deus pela vida deles, estamos com eles nas lutas. Mas eles só veem uma investida cultural. Nós lutamos com os demônios que estão por trás de tudo isso. Uma casta que não sai senão com jejum e oração. Nossa luta é espiritual. Nós louvamos a Deus por qualquer político deste mundo que se levante para defender valores. Acreditamos que isso é resposta às nossas orações, que Deus pode estar usando os daqui para resistir aos daqui. Cremos que Deus freia o mal em resposta à oração da igreja, mas não devemos ficar tão entusiasmados com isso ao ponto de nos partidarizarmos, ao ponto de comprometermos a nossa vocação celestial. Se estes homens que falam por aquilo que é justo forem atacados com calúnias, injúrias e mentiras, nós devemos estar prontos para condenar como a qualquer pecado essas calúnias, injúrias e mentiras e mostrar a injustiça que contra eles está sendo feita. Mas ainda estamos no território da nossa identidade quando fazemos isso. Nós, entretanto, não podemos sair desse território e perder a nossa identidade. É interessante, irmãos, que a Bíblia Sagrada fala do sistema religioso da tribulação como um sistema religioso totalmente comprometido com a política secular. Diz a Escritura o seguinte, lá em Apocalipse, capítulo de número 17, a partir do verso 1, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Essa grande prostituta, chamada também de Babilônia ao longo do texto, é a falsa igreja. A verdadeira igreja é identificada com a Jerusalém celestial, a falsa igreja com a Babilônia. A verdadeira igreja é chamada de noiva virgem, enquanto que a falsa igreja é chamada de uma grande prostituta. A virgem é aquela que espera o momento certo para ter a sua vida conjugal com o seu esposo. Nós estamos aqui aguardando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a falsa igreja, irmãos, ela é aquela que não tem a paciência e termina se enfronhando com as estruturas terrenas. O verso de número 2 diz, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Na Idade Média, a igreja romana viveu numa simbiose com impérios, com reis, incitando guerras, cruzadas, batalhas sanguinolentas. Nós vemos aí também um papa desequilibrado politicamente, sempre falando e falando errado. E mesmo que tivesse, irmãos, a coisa certa, esta igreja é uma igreja enfronhada no sistema, e muitos outros também têm se deixado enfronhar no sistema. E essa estrutura religiosa também será objeto do julgamento na grande tribulação. Nós temos que manter a nossa identidade,
Quando Jesus veio à terra, diz a Bíblia que quiseram fazê-lo rei, numa certa ocasião. O povo, entusiasmado com ele, com seus milagres, com seus discursos, quis fazê-lo rei, mas Jesus se ausentou e sumiu do meio do povo. Uma vez, um irmão disputava com outro a herança deixada pelos pais e pediu a Jesus para julgar aquela questão terrena. Jesus disse: quem me constituiu juiz entre vós? Essa é a pergunta-chave: quem me constituiu? Jesus é juiz, Jesus é rei, mas quem o constitui é o Pai. Ele não é rei constituído pelos homens, ele não é juiz constituído pelos homens, ele é juiz, ele é rei constituído pelo Pai. Nós temos uma passagem interessante na carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo já presume os magistrados de então incrédulos. Afinal de contas, o magistrado tem que cumprir a lei. E em todo o sistema humano tem leis ímpias, no nosso tempo inúmeras, como a que permite o aborto por causa de estupro, como a que institui celebração de casamento entre pessoas do mesmo sexo, que contraria a palavra de Deus. Como uma pessoa numa posição de autoridade, dizendo-se cristã, poderia lidar com isso sem comprometer a sua fé e a sua consciência. Em 1 Coríntios 6, verso 1, Paulo diz assim: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Paulo protesta que havia litígios entre os irmãos e eles levavam aos juízes seculares, que ele já os considera como injustos, porque não os presume cristãos. Nos versos 5 e 6, ele diz de 1 Coríntios 6, para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante os infiéis. Um juiz naquele tempo tinha que cumprir ordens romanas, inclusive aquelas que decretavam morte aos cristãos. No sistema corrupto, nós temos todos esses problemas de que nós estamos falando. Nós temos na Bíblia ensinos sobre a igreja se submeter à autoridade, mas diferentemente do Velho Testamento, nós não temos uma palavra ensinando como seria um crente nessa posição. No Velho Testamento a Bíblia fala como deveria ser o rei em Israel, fala como deveriam ser os juízes. O Novo Testamento fala como deve ser marido e mulher, como devem ser pais e filhos, como devem ser pais e filhos. Fala como devem ser os senhores e os servos. Fala como nós devemos e até que pontos devemos nos submeter às autoridades. Mas não fala de nós como seríamos nessa posição. A igreja é peregrina, a igreja é forasteira, mas a igreja não é omissa. Meus irmãos, como é difícil encontrar o equilíbrio. Hoje nós temos uma geração de omissos, silentes, que alegam que as coisas têm que se cumprir desta maneira, segundo as profecias, e ignoram que as mesmas profecias falam de uma igreja resistente ao espírito do anticristo. Ou então pessoas que se excedem e que transformam púlpitos em palanques, que confundem a missão da igreja com missão de partido político. Como é difícil. O verdadeiro evangelho é sempre paradoxal. O evangelho é sempre paradoxal. Nós ensinamos a justificação pela graça mediante a fé, sem as obras. E ao mesmo tempo dizemos que a verdadeira fé produz obras. Os católicos se confundem quando nos ouvem dizer, não é pelas obras, é só pela fé, mas também sem santificação ninguém verá o Senhor.
Eles não entendem como nós nos vemos como um povo celestial, forasteiros e peregrinos, e ao mesmo tempo profetas no meio dessa geração. Que nós sejamos os que mais confrontam, irmãos, mais até do que aqueles que gostam do atalho pela política partidária, porque estes limitam seus protestos a certos períodos do ano, sua atividade e militância a certos períodos do ano. Nós temos que abrir a nossa boca noite e dia, a toda hora e a todo momento. Portanto, é preciso que nós tenhamos esse equilíbrio. Esse equilíbrio é que confunde o mundo. Quando tem gente que diz, eu estou achando você contraditório, como é que você diz isso e você diz aquilo? Meus irmãos, lá dentro do meu coração, eu sou sincero, eu tenho um prazer. Porque ele está procurando uma categoria para me colocar. Você é isso, você é aquilo. E ele não está encontrando, e não é para encontrar mesmo não. Porque nós não somos daqui. O que é espiritual discerne bem tudo, ele encontra cada coisa no seu lugar, mas por ninguém é discernido, ninguém sabe o que ele é, ninguém sabe dizer o que ele é o mais radical contra o pecado, e é o que mais ama o pecador, é sempre aquele que o mais irritado com ele, porque ele denuncia o seu pecado, pode procurá-lo na hora da dificuldade e dizer, ore por mim, que eu confio na sua oração. A Escritura diz o seguinte, para terminar, Apocalipse capítulo de número 3, verso de número 10. É na carta à igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Note, aqui é dito que a grande tribulação virá sobre todo mundo. Se a igreja vai ser guardada, então é porque ela não é todo mundo. Nós não somos desse mundo, nós não somos nação humana. Sobre os que habitam sobre a terra, os que habitam, aqueles que estão habitando confortavelmente, que sentem que aqui é o seu lugar. Se nós vamos ser guardados disso, é porque nós não somos desses que montaram a tenda em definitivo sobre a terra. Nós não somos o mundo, nós não somos dos que habitam, tabernaculam na terra como se aqui fosse o seu lugar. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Vamos, irmãos, manter a nossa identidade celestial. Vamos ser anabatistas. A Bíblia não mudou, continua a mesma. Mas isso nunca significou o silêncio. Os anabatistas eram chamados de peste, porque cresciam em todo lugar. Chamados de atrevidos, porque confrontavam autoridades abusivas com a palavra de Deus. Nos tempos apostólicos, eram aqueles que transtornaram o mundo e que chegaram também aqui. Vamos ser firmes e vamos ser fiéis à nossa herança. Vamos ficar de pé. Soberano Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos, ó meu Pai, porque o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso guia, é o que nos orienta, que possamos, ó Pai, nesses dias, não sair do prumo, nem para a direita e nem para a esquerda, que possamos manter, Senhor, a nossa identidade, vocação e missão, que não sejamos omissos e que não comprometamos a nossa fé, com nenhuma causa terrena, mas que sejamos firmes, amigos dos bons segundo o mundo, meu Pai, segundo o padrão do mundo, que estão resistindo a estas coisas, que são malignas, que oremos por eles, mas que não comprometamos a nossa convicção. Assim te pedimos, em nome de Jesus.
Amém. Podeis assentar, irmãos.